Deus, né? Amém, glória a Deus. Depois de uma palavra tão tremenda de domingo passado, quando o pastor colocou lá no grupo, se alguém tinha algo preparado, aquilo ali, eu falei, opa, não posso dizer que não, Deus. Eu ainda fiz assim, eu confesso que eu ainda fiz assim, eu vou fechar, fingir que eu não vi. Mas aí eu olhei e falei, não adianta, porque fica piscando aqui no meu computador. E de manhã ainda falei para a Natália, eu falei, a gente estava ouvindo a palavra, e eu falei, nossa, ó, eu comecei a preparar a palavra em Jonas. E a gente ficou ouvindo ali, e aí depois veio a confirmação à tarde. Falei, amém, Senhor. Depois terminei rápido o esboço. E dificilmente eu consigo seguir o esboço, né? Mas amém, vamos lá. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias lá em Jonas e deixa aí aberto. Amém? Tudo começou com essa palavra com um exame que eu tive que fazer ontem. Eu fui para Londrina fazer um exame na bexiga, e um exame muito chato mesmo. E aí, ao sair de lá, então toda hora me dava vontade de ir no banheiro, por causa do exame. E aí eu fui assim, sabe, eu vi os pontos que eu via, ali tem um banheiro. Eu corria lá e ia no banheiro. E aí eu andei bastante lá em Londrina. Eu fui andando da Bandeirantes até o Cismepar. E com medo, né, de apertar e eu mijar nas calças. Mas graças a Deus deu certo. E aí quando eu cheguei aqui, não tinha, cheguei fora do horário do ônibus e não tinha ônibus. Eu não queria incomodar o Silvio, porque, gente, se magrela ele vai por céu, né? Ele tem a cunhada e tem a sogra, que Jesus, misericórdia. Eu falo que ele já tem um check-in direto para o céu. E eu falei, eu não vou incomodar o Silvio, não. Eu vou a pé para casa. Aí, eu fui andando. Só que quando eu cheguei aqui perto da igreja, o negócio apertou e eu já tinha passado. E aí, eu fui embora. Eu falei, eu vou por aqui, né? Aí eu olhei o estabelecimento e falei, eu conheço aquele estabelecimento. Eu vou lá naquele estabelecimento. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu olhei e falei, tem banheiro aqui? Tem. Por favor, deixa eu ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, né? E por quê, né, que eu estou falando isso? Porque o tema desta palavra é não esconda demônios no cantinho da bagunça. Porque quando eu cheguei nesse estabelecimento, do lado de fora, já viu aquele dito popular? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora, tudo lindo, organizado, tudo arrumado, tudo top. Aí, quando eu fui usar o banheiro, eu olhei e falei, Jesus, que é isso? Meu Deus, misericórdia. Uma bagunça. E aí hoje de manhã, 5h30 da manhã, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu comecei a me lembrar. Comecei a me lembrar dessa bagunça, comecei a me lembrar, né, do estabelecimento. E aí me veio essa palavra. Não esconda demônios no cantinho da bagunça. A doutora Karine Rizardi é uma psicóloga conhecida. Ela diz o seguinte, que sua casa, ela é um reflexo de quem você é. Então, quando você chega na sua casa e ali tem aquela sujeira, tem aquela bagunça, tudo desorganizado, né? Desarrumado, aquele canjerê. Tem umas casas, lá em São Paulo eu visitava muitas casas. Aqui eu ainda não conheço assim
tanta gente além do povo da igreja, mas lá eu sempre ia na casa de um, de outro, orar, sempre chamavam a gente para estar orando e tal. Então a gente ia nas casas, de vez em quando a gente entrava em umas casas que a gente tinha que pedir licença assim, para sujeira, tinha que pedir licença para bagunça, para poder entrar lá e ministrar. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jonas 1. Né? Eu me lembrei de Jonas quando me veio essa reflexão. Mas por que Jonas? O que tem a ver, né? Já foi ministrado tantas coisas a respeito de Jonas. O que tem a ver Jonas com a bagunça? Lá no versículo 1 de Jonas 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Deus deu uma ordem a Jonas, para que fosse pregar o arrependimento ao povo de Nínive. Mas o medo e o orgulho de Jonas o levaram a fugir. Lá no capítulo 3, pela segunda vez, Deus ordena que ele vá até Nínive. E ele obedece. Prega o arrependimento àquele povo que se arrepende sobremaneira. Mas, para chegar até nisso, vocês já conhecem a história de Jonas. Você sabe que ele fugiu, que ele foi para o barco, e ali ele já deitou, dormiu, e veio Deus mandou aquela tempestade, e ali então eles chegaram para Jonas e falaram: quem é você? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu Deus? Por que você não está clamando? Aí Jonas então fala para eles quem era ele, por que ele estava ali. E eles até então ficam meio relutantes, não querem jogar Jonas fora do barco, mas vendo que não tem jeito, eles falam: Senhor, livra nossas mãos do sangue desse homem. E lançam Jonas fora do barco. E a tempestade então cessa. Lá no capítulo 4, nós encontramos agora um homem frustrado, rancoroso, irado, rebelde, depressivo, pedindo a morte. Veja lá o versículo 3 do capítulo 4. Diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aqui ele clama a Deus que o mate. Então significa que Jonas, depois de ter ministrado, depois daquele povo ter se arrependido do que Deus, dos seus pecados, e Deus então olhou para aquele povo e não ia fazer mais nada contra eles. E Jonas vira para ele e fala: está vendo, Senhor? Eu sabia que se eu viesse aqui e eu falasse com esse povo, o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor ia perdoar esse povo. E aí ia dar no que deu. Então ele estava ali rebelde, relutante, ele tinha ira, ele tinha raiva, ele tinha rancor do povo ninivita. Ele não gostava do povo ninivita. E ali então, quando Deus faz isso, ele fica irado contra Deus. E ali então ele pede a morte. E no versículo 9, Deus uma vez pergunta para ele: é razoável esta tua ira por causa da aboleira
Respondeu ele: é justo que eu ade a ponto de desejar a morte. Olha como Jonas estava rebelde, a ponto de responder para Deus. Lógico que é justo, Senhor. Deus fez ali que nascesse aquela planta, cobrisse ele, mas depois ele foi e fez com que a planta, morresse, e aí ele ficou com mais raiva ainda, porque ele saiu, ele se isolou, ele ficou ali, e ele falou: não quero nem saber de Deus, não quero saber. Deus, quando estava conversando com ele, se você ler lá um pouquinho antes, Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira? E ele nem sequer responde para Deus, vira as costas e vai embora, e arma a barraca dele lá. E aí Deus então levanta essa planta para que cubra ele, por misericórdia dele. E aí quando Deus mata a planta, ele fica possesso. E aí Deus pergunta para ele de novo: é razoável só ira só porque eu matei a planta? E aí, como vocês conhecem a história, Deus fala para ele: se você está tendo misericórdia dessa planta, que você nem regou, não foi você que plantou, você nem cuidou dela, eu tenho misericórdia deste povo? E sabe o que eu prestei atenção? Que aí acaba ali, acaba ali. Aí você não vê mais falar de Jonas. Acabou. Jonas ficou ali, na sua rebeldia. Se Jonas tivesse seguido o plano de Deus para a sua vida, ele teria sido usado por Deus como um poderoso caminho. Sua estrada o levaria para cima e não para baixo, porque no caminho que Jonas estava seguindo, de rancor, de ira, de raiva, de mágoa, só estava fazendo com que ele afundasse. Ele obedeceu a voz de Deus, mas obedecer a voz de Deus não significa que ele tinha: Senhor, muito me alegro, porque eu ministrei para este povo, e glória a Deus, este povo se converteu do seu mau caminho. Você vê, se você ler os 4 capítulos aqui, você não vai ver Jonas fazendo isso. Ao contrário, ele ficou mais irado ainda, ficou com muita raiva. Por que eu escolhi Jonas? O que eu percebi na vida de Jonas é que ele tinha um cantinho da bagunça. E nos cantinhos da bagunça é onde guardamos todas as tralhas. É onde se acumulam sujeiras e a desordem se instala. Jonas tinha raiva do povo de Nínive. Ele carregava dentro de si muita ira, mágoa, rancor, ódio, tristeza, a ponto de deixá-lo depressivo. Quando há um cantinho da bagunça em nossas vidas, o inimigo se aloja, pois ele ama a sujeira e desorganização. Se você pesquisar na internet, você vai ver que muitos psicólogos, e eles falam que as pessoas, quando elas entram num estado de depressão, ou a pessoa ela está ali, com um descontentamento na sua vida, tem alguma disfunção, algum problema na sua vida, a primeira coisa que ela deixa de cuidar é da sua casa. Ela não liga para a sua casa. Fica tudo na desordem, tudo na bagunça. Ela começa a ficar relaxada, acumuladora. E aí aquela bagunça toda, ela traz uma energia negativa. A gente sente assim quando entra numa casa bagunçada. Os demônios gostam desta energia negativa. Quando nossas vidas está uma bagunça, cheia de sentimentos ruins, confusa, sem saber para onde ir ou o que fazer, é porque a presença de Deus está distante de nós. Quando nós nos encontramos desta maneira, quando estamos nesse descontentamento como Jonas estava,
Se Jonas, se ele estivesse em comunhão com Deus, se Jonas estivesse bem, se Jonas não tivesse aquele quartinho da bagunça, eu costumo dizer que o quartinho da bagunça é a nossa alma, é onde a gente guarda todo esse sentimento, o rancor, a mágoa, o que fizeram, o que disseram, o que disse, o que não disse. E se o irmão A fala uma coisa, você já fica irado, você já fica com raiva, já fica triste. Não me cumprimentou, não disse, não falou comigo. O pastor não vai na minha casa visitar. Então, aquele quartinho da bagunça começa a encher de tralha, de sujeira, de desordem. Assim como estava a vida dele. E quando eu comecei a meditar em Jonas, eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver esse homem dessa maneira, com uma alma ali perturbada, rancorosa. Eu não sei o que de repente aquele povo ninivita fez, porque eles eram um povo muito maus, um povo que eles guerreavam, eles davam até os seus próprios filhos em sacrifícios. Era terrível. Não sei se de repente fez algo para a família dele, para que ele tivesse tanto ódio contra aquele povo. Mas se ele tivesse o seu coração limpo, esse cantinho limpo, quando Deus falou com ele, eu quero que você se levante e eu quero que você vá até Nínive e você pregue aquele povo, ele muito se alegraria para ir e conhecer um caminho. Ele ia achar ótimo, ele ia achar excelente. Deus me escolheu para esse ministério, Deus me chamou para isto. Ele ia estar desta maneira. Precisamos colocar a casa em ordem. Comece colocando sua casa em ordem pela sua vida espiritual. O pastor ministrou aqui no domingo. Eu ouvi novamente a ministração dele no domingo, porque foi uma ministração maravilhosa. E ali, o pastor frisou muito bem com relação àquilo que é prioridade em nossas vidas. Aquilo que a gente tem que seguir. Se ministrar a palavra de Deus, se andar nos caminhos do Senhor, se fazer a vontade do Senhor fosse prioridade de Jonas, ele não estaria desta forma. Ele não estaria machucado desse jeito. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em ordem é a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual. Como é que está a sua casa espiritual? Como é que está a sua intimidade com Deus? Como tem sido o seu tempo de oração? Eu estou lendo um livro maravilhoso, fantástico, que eu até coloquei no grupo dos pastores, que é O Poder Secreto do Jejum e Oração. É maravilhoso. As experiências que Deus dá para aquele indiano, eu não me lembro o nome dele, que é difícil, mas as experiências que ele começa a ter, quando ele começa a jejuar, são assim, nossa, são fantásticas. Eu comecei a ler esse livro ontem, eu levei, falei, eu vou levar esse livro lá para fazer o exame, porque eu vou ficar um tempão esperando, porque entre um exame e o outro que eu tinha que fazer, eu ia ficar umas 5 horas sem fazer nada. Porque não compensava, eu vim embora e depois voltar para lá. Então eu falei, eu vou levar um livro fininho. E eu comecei a ler esse livro lá, ontem, lá no Cismepar, e eu ria sozinha no meio da rua. E ficava assim, meu Deus, que tremendo, que tremendo. E quando a gente coloca a nossa casa espiritual em ordem, Deus começa a realizar coisas tremendas em nossas vidas. Os seus olhos espirituais começam a se abrir. Deus aqui chamou Jonas para que ele levasse para aquele povo a salvação.
Deus chamou Jonas para que ele levasse a palavra de arrependimento para aquele povo. E eu vejo aqui nessa igreja diversos Jonas que Deus está chamando. Está chamando para ministrar a palavra para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sobrecarregados. Em uma determinada parte deste livro, este homem, ele diz que ele está num culto onde ele vinha de um jejum de 50 dias. E ali então, ele ministrando a palavra, tá tremendo, a unção maravilhosa. E aí Deus revela para ele que dentro daquela igreja tinham 2 pessoas homossexuais. E uma delas lésbicas. E ali então ele falou assim: onde estão esses homens? E esta mulher? E aí eles levantam a mão. 12 homens levantam a mão. Porque ele fala assim: se você levantar a sua mão, Deus vai te libertar disto. E eles levantam a mão. E aí a mulher se levanta também. E quando a mulher se levantou, ele pensou que ia levantar uma assim, né, vestida de homem, um jeitão de homem, não. Mas uma mulher linda, porém lésbica. E ali então, a hora que ele ora, aqueles homens caem no chão e eles são completamente libertos. E aí aquela mulher vem, se aproxima e ele olha assim, uma mulher linda, maravilhosa, só que quando ele olha o semblante dela, ele vê o semblante de morte, de trevas. E ali ele ministra na vida dela, ele ora por ela e ela é completamente curada. E depois de uns anos, ele volta naquela igreja e ela vem e ela apresenta o seu marido. Casou, estava liberta. Então, queridos, Deus te chamou para isso. Deus chamou você como Jonas, mas Deus, Ele só pode usar você quando você colocar a sua casa em ordem. Comece a organizar a sua vida espiritual. Depois, organize a sua vida aqui na igreja. Qual é o ministério? Organize o seu ministério. Deus tem dado muito esses dias com relação a isso, ao chamado, à vida. Queridos, entrou vidas a gente tem ganhado para Jesus. Como o pastor falou no domingo, é o que nós estamos fazendo e que nós temos. É a Cristo. Uma vergonha. De não para mas eu estou falando cristãos. Eu estou falando cristãos. Eu não estou de nós para que Deus nós somos chamados para que eles fossem curados,
para que eles fossem restaurados. Mas o que nós estamos fazendo? Ai, 2 horas de vigília é muito para mim. Eu não consigo. É muito cansativo. Ah, Senhor, levantar 1 hora mais cedo para meditar na palavra ou para orar é muito cansativo. É cansativo mesmo. É sim. É cansativo, amados. Mas eu clamo todo dia, Senhor, me acorda às 5h30. Me acorda às 5h30 para meditar na Tua palavra, para orar, Senhor. Eu preciso me encher. Eu preciso. Eu posso jejum. Fala, Senhor, 24 horas. Eu preciso. Eu preciso. Eu e chega aqui e a gente e a gente vai fazer o quê? Ele não quer nada com nada. E qual é a palavra que você tem tido para esses jovens? Qual palavra? Qual o discernimento que você tem tido? Qual visão espiritual que você tem tido? O que para você a respeito dessas vidas? A gente vê casais que estão se separando, e aí a gente só vai lá fazer uma visita, vai lá fazer um aconselhamento, mas olhar para aquele demônio que está agindo na vida daquela pessoa. E aí, serem curados. Precisamos organizar a nossa vida de oração e meditação da palavra. Ore, jejue, adore o Senhor. O que é que tem tomado seu tempo? Na semana retrasada, o Felipe ministrou com relação a isso, com relação a todas as coisas que nos contaminado, que tem tomado nosso tempo, todas as distrações que tem tomado o nosso tempo. Como eu falei para ele na célula, né? Eu fiz a Felipe, são 8 livros que eu tenho novos para ler. E aí, mas nunca tem tempo. Ai, mas não tem tempo. Ai, uma correria. O pastor cronometrou outro dia. Se você fizer tal coisa, se você fizer isso, se você fizer isso. E a gente vive sem tempo. Mas por quê? Porque fica no endemoniado do celular. Né? Eu falo que é o filhote do cão, é o celular. É o mensageiro dele aqui na terra, porque eu nunca vi igual. O capiroto dos infernos, que a gente não consegue desgrudar dele. Eu fico lá atrás no cantinho da meleca, como meu pastor falava. Ele falava assim, ficam lá no fundo, no banquinho da meleca, senta lá, gruda e não sai mais. Eu amo o fundão. E aí eu fico lá no fundo e às vezes os pastores estão aqui, né, ministrando, e a pessoa assim, está respondendo o WhatsApp. Vai se converter, irmão. Deixa esse cão em casa. Não é crente, porque ele não vem para a igreja. Eu deixo ele em casa. Fica lá, de castigo. Eu uso a Bíblia de papel. Esses dias, eu fiquei encantada com um jovem aqui. Sábado passado, eu fiquei encantada com um jovem. Ele entra em silêncio, ele sai em silêncio. Quando eu cumprimento ele, ele só falta se enfiar dentro da terra, assim.
o Kelvin, é Kelvin, se não me engano. Aquele jovem, ele vem com uma Bíblia para a igreja no sábado. Ele não vem com celular. Eu acho que ele nem carrega o celular, porque você olha no bolso dele, você nem vê o celular. Ele é magrinho, dá para ver, né? Ele vem com a Bíblia. E aí eu fui embora de bicicleta e eu resolvi ir por aqui. E aí lá de sábado, ali naquele negócio, fica cheio de jovens, né? E ele pegou a sua Bíblia, estava andando assim, ó, com a Bíblia na mão, foi embora. E eu passei, eu vinha vindo atrás dele, eu olhei assim, eu falei, Jesus, que lindo. Entra mudo e sai calado, mas a palavra do Senhor está do lado dele. Aí eu pergunto para vocês aqui, quantos jovens têm coragem de andar com a Bíblia na mão? Hein? Ah, não, é pesada demais. Ou então, ah, não, né? Vamos ver que eu estou com a Bíblia. Eu já carrego a Bíblia aqui, eletrônica. Lança fora tudo aquilo que te afasta de Deus. Que onde havia um cantinho da bagunça na sua vida, se torne um cantinho de adoração ao Senhor. Faça, depois que você organizar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, organize também a sua vida financeira. Eu tenho aprendido isso com o Senhor, tenho levado umas chibatadas muito fortes do Senhor com relação a isso. A não gastar mais do que eu tenho, a ter o controle, a organizar a minha vida financeira, né? Organiza a sua casa financeira. E Deus, Ele é organizado. Deus fez o mundo em 6 dias. Ele poderia fazer num dia só, poderia. Ele poderia fazer assim, né? Que nem o Thanos. Tá! E tudo se fez. Ele poderia. Mas ele fez cada dia. Ele fez uma coisa especial. Cada dia. Cada dia ele fez de uma forma. Ele mostrou ali a sua organização. Então, faça essa organização na sua vida. E depois que você organizar toda essa parte espiritual, ministerial, financeira, organize a sua casa, amado. Organize a sua casa. Não tem coisa mais gostosa do que uma casa limpa e perfumada. Dá até vontade de você orar. Eu amo limpar a casa. Eu sou organizada ao extremo. Amo organização. Amo as coisas tudo no lugar. E eu vou limpando. Às vezes minha mãe derrama ali. Eu vou catando a sujeira. Vou colocando no lugar. Vou arrumando tudo. E é tão gostoso. Faça da sua casa o cantinho da adoração. Eu me lembro, para finalizar, de uma história de uma moça que não estava feliz onde ela estava. Ela se casou com um rapaz e foi fazer missões, e ela não gostava daquele lugar, ela não saía para fora, ela não queria ver ninguém, ela entrou em depressão, e a casa dela era aquela zona, aquela bagunça, ela era totalmente desorganizada, e o marido dela era o contrário. E quando eles já estavam de se separar, e ela então queria dar cabo da sua vida. Ela viveu a vida toda no Evangelho, viveu a vida toda. Teve até escolhido a coluna de ficar sentada no banco da igreja, enquanto o pai dela ministrava. E ali então, quando ela se casou e o marido dela era regente, e foram fazer missões, então ela não gostava daquele lugar, não queria, nem visitava, nem olhava onde ela estava.
E aí um dia, quando ela estava em casa, levou os filhos para a escola, e ela então falou: hoje eu dou cabo da minha vida, eu não aguento mais essa situação. E quando ela pegou ali então a gilete para cortar os seus pulsos, o telefone tocou. E ela falou: era só que me faltava, o telefone tocar essa hora. E ela foi atender, e era um pastor. E aquele pastor falou assim: Deus mandou eu te dizer, para agora o que você ia fazer. E ali começou a ministrar na vida daquela moça. O nome deste livro é Floresça Onde Estiver Plantado. E ali então o Espírito Santo tomou a vida dela, ali naquela sala. E ela caiu de joelhos, e Deus foi ministrando com ela, ministrando. E quando essa moça, depois de muito tempo chorando, sendo curada pelo Senhor, quando ela levantou os olhos, que ela olhou para a casa dela, e Deus falou para ela assim: eu nunca te deixei, eu sempre estive contigo. Eu sempre estive contigo. E aí quando ela olhou, ela viu aquela zona, aquela bagunça na casa dela, e ela falou: Senhor, eu não acredito que o Senhor sempre esteve comigo nessa bagunça, muito me envergonho, perdão, Senhor. E aí ela disse que levantou, e ela começou então a fazer aquela faxina, limpou toda a casa, e o marido dela no escritório pediu para quem a secretária não incomodasse, ele começou a orar, e ele clamando com relação a isso, porque ele era organizado, mas ela não. Então quando ele chegava em casa, aquele canjeirê, aquela bagunça toda. E ali Deus então fez a obra na vida daquela mulher. E aí quando ela saiu para fora, ela limpou a casa, e quando ela saiu para fora, ela olhou o lugar onde ela estava morando, era um lugar mais lindo que existia. Mas a casa dela aqui estava tão suja que ela não conseguia ver a beleza do lugar. Era o lugar lá onde tem aquelas raios assim de luz, que eu não lembro o nome. Que é? Boreal? Alguma coisa assim, boreal. E ela a aurora boreal. E ela estava nesse lugar, a coisa mais linda. Quando ela olhou para o céu, ela falou: Senhor, que coisa mais linda. E é assim quando a gente limpa a nossa casa. A gente começa a admirar tudo. Seja organizado na sua vida espiritual, emocional, física e financeira. Certamente Deus te honrará. Amém? Organize a sua casa, querido, para que você seja um agente de paz, um agente de libertação, um agente de cura. Tem muitas vidas aí fora que estão precisando. Tem muitas vidas aqui dentro da igreja que estão precisando ser curados, estão precisando ser libertos, transformados de fato. Mas nós estamos sendo negligentes como Jonas. Nós estamos deixando a casa bagunçada. Amém? Se coloca de pé. Senhor Deus e Pai, Senhor, foi lida aqui a Tua palavra, Pai, e eu quero Te pedir perdão, Senhor, por toda desorganização da minha casa emocional, financeira, ministerial, física. Senhor, nos ensina a cuidar mais de nós, a cuidar da nossa vida espiritual, a cuidar da nossa vida financeira, a cuidar, Senhor querido, de tudo que o Senhor tem dado para nós, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ter mais intimidade, a buscar mais, a ser mais organizado em nossas casas. Deus querido, não dá lugar para demônios entrar na nossa casa através da sujeira, através da desorganização,
através de coisas que ouvimos, que não agradam ao Senhor, Pai. Mas sela os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios, Pai, para que nós possamos ver, ouvir e falar, Senhor, somente aquilo que seja do Teu agrado, Pai. Reveste a cada um desses irmãos que estão aqui hoje com toda a Tua armadura, Pai. Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a sandália da preparação do Evangelho e com o cinturão, querido, da verdade, para que nós possamos, ó Pai amado, resistir firmemente com os dardos inflamados do inferno, Pai. Para vencer as artimanhas do inimigo, Senhor. Nós, Pai, nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Pai amado, ver aquilo que tem afligido diversas vidas, Pai. E para que nós possamos repreender-nos da autoridade que já foi dada para nós, mas nos ensina a tomar posse dessa autoridade para repreender, Senhor querido, toda essa casta demoníaca dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos capacita cada dia mais. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém? As palmas, louve ao Senhor.